Olá, bom dia a todos, todas, como estamos? Tudo bem? Bom, bom dia ao pessoal que nos assiste aí na tela. Em sequência dos nossos encontros de Direito Processual do Trabalho, nós chegamos ao terceiro tópico da nossa matéria, que é o tópico de recursos. Então, só para recapitular, nas aulas passadas, além da competência, a gente estudou o tópico de dissídios individuais. Aí nós vimos a inicial, vimos a citação, falamos da audiência, culminando aí com até um pouquinho de ônus de prova, e depois falamos do rito sumaríssimo, certo? E fechamos mostrando as diferenças entre os ritos. Nós conhecemos aí o rito sumário, o rito ordinário, sumaríssimo. Eu fiz uma lista lá com vocês sobre as peculiaridades desse rito sumaríssimo. Aí depois disso a gente encerra o tópico de dissídios individuais e vamos falar sobre recursos. Então agora é o capítulo 3 da nossa matéria aqui em números romanos. Recursos trabalhistas. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse assunto. E dentro de recursos trabalhistas, o capítulo de recurso não é tão grande, é o 893 ao 901 da CLT. Então dentro desse capítulo aí vocês vão ter a base da estrutura recursal, certo? E eu vou mostrar aqui com vocês em alguns tópicos para a gente poder entender um pouquinho, né? Especialmente direcionado ao que a primeira etapa gosta. Vamos falar sobre cabimento, sobre os efeitos, sobre o que é peculiar ao direito processual do trabalho em relação ao tema de recursos. É porque a estrutura em si, né, do conceito de recurso, a ideia de recurso, é a mesma para qualquer processo. Então a gente precisa saber o que é bem específico do nosso processo de trabalho. E vamos começar, dentro do tema de recursos, falando sobre o encaminhamento, certo? Porque eu queria deixar aqui com vocês já o padrão de todos os recursos trabalhistas. Ao contrário do que pode acontecer no processo civil, o processo civil segue isso aqui também, só que nem todo recurso vai ser assim. Já no processo de trabalho, eles resolveram deixar todos os recursos iguais. Então, todos os recursos vão seguir o mesmo procedimento em relação ao chamado encaminhamento. Então, vamos chamar disso aqui, encaminhamento. Então, acaba sendo o encaminhamento padrão de todo recurso trabalhista. Ó. Encaminhamento, coloquei um a menos aqui. Ó. Encaminhamento. Boa. Bom, aqui em relação ao encaminhamento, eu vou dar como exemplo para vocês o recurso ordinário. Certo? Vamos usar o RO, que é o recurso mais comum, típico, mas, de novo, todo recurso vai seguir esse mesmo padrão. Tá? Mas vamos fazer um esqueminha de encaminhamento aqui para ficar claro. Então, como é que funciona a ideia geral do encaminhamento do recurso? Então, vamos usar aqui o recurso imaginando que um juiz deu uma sentença. Eu vou colocar para baixo aqui, ó, que a gente vai subir com o recurso. Então, vou começar aqui um pouco de baixo. Ó. Então, aqui de baixo, deixo juiz profere uma sentença. Deixo aqui, ó. Então, vamos imaginar que o juiz tenha proferido uma sentença. Contra essa sentença, vou usar o recurso típico, que é o recurso ordinário. Então, aqui na setinha para frente, vou deixar o RO. RO. Lembrando que pode ser qualquer recurso. Né? Recurso de revista pode ser a mesma coisa, não vai mudar nada em específico nesse caso. Aí a pergunta primeira aqui, ó. Quando o juiz profere uma sentença e eu faço recurso, eu entrego o meu recurso para quem? Para quem que eu entrego o meu recurso ordinário? Para o próprio juiz que deu a sentença. Então lembra que toda vez que você recorre, o encaminhamento do seu recurso não é direto para o tribunal. Você encaminha aqui embaixo para o próprio juiz que deu a sentença. Nós chamamos esse juiz de juízo ACO. Né? Então vou pôr aqui de baixo. Ó. Juízo ACO. O juízo ACO está em linha reta, veja então. É o mesmo juiz que deu a sentença, certo? Então, feita a sentença, o recurso ordinário vai ser entregue, pode ficar ali no quadro. O recurso vai ser entregue, encaminhado ao próprio juízo, ACO. Agora a pergunta que eu faço, por que eu entrego para o juízo ACO? Isso, admissibilidade. E também por um outro pequeno motivo, que o juiz pode fazer se ele quiser, que é o juízo de retratação.
Lembra que quando você recorre, o próprio juiz, e quando ele lê o seu recurso, ele pode perceber o erro que ele cometeu e falou, nossa, tem razão, eu vou voltar atrás. Então pode ser que ele se retrate. Então aqui no juízo ACO ele vai fazer duas coisas. Vamos colocar aqui de vermelho. Ó. Primeiro, ele pode fazer a retratação e depois ele pode fazer o juízo de admissibilidade. Então vamos chamar de admissibilidade. Notem que a admissibilidade é a primeira. Então vamos deixar aqui na frente, ó, primeira. Certo? Ó, primeira. Então, quando você apresenta um recurso para o juiz, ele pode se retratar. Se ele não se retratar, ele faz a admissibilidade. Aí eu pus na frente primeira, porque é a primeira admissibilidade. Mais em cima tem outra, certo? Mas aqui é a primeira, porque é o juízo ACO, é o primeiro contato que ele vai ter com o seu recurso. Ele vai analisar se o seu recurso ele é, por exemplo, tempestivo, se você pagou as custas e tudo mais. Então, sempre assim, caminho básico. Aí depois que você entrega para o juízo ACO, vamos imaginar que passe por toda a admissibilidade, o juiz vai lá e concorda. Não, tudo certo. Todos os pressupostos estão presentes. Aí o que o recurso vai fazer? O recurso vai subir. Mas lembra que quem manda subir o recurso é o próprio juiz. Então toda vez que você entrega ao juiz aqui embaixo, é o próprio juiz que manda o seu recurso subir. Então do juízo ACO, a gente põe uma setinha aqui, ó. O recurso vai subir para o juízo ad quem? O juízo ad quem que já é o juízo de cima, ou seja, o tribunal, certo? Um detalhezinho antes. Quando você passa o seu recurso na admissibilidade e seu recurso vai subir, só para você não esquecer disso, que todo recurso tem, antes do seu recurso subir, no meio do caminho, né, no trânsito, nesse trajeto para subir, o juiz vai intimar sempre a parte contrária do recurso para que ela possa apresentar as contrarrazões. Então aqui na frente, ó, você pode colocar, eu vou deixar de azulzinho, ó, no meio do caminho, para ficar mais objetivo aqui, ó, a parte contrária pode apresentar as chamadas contrarrazões, entre aspas. Você não é obrigado a apresentar, mas se valer a pena, você vai apresentar contrarrazões, certo? Então, o juízo ACO, o processo sobe, depois da admissibilidade. No processo de subida, o juiz intima a outra parte para que no mesmo prazo do recurso, a outra parte faça as chamadas contrarrazões. Lembra que peça de contrarrazões é praticamente a mesma coisa da peça do recurso. A diferença é que quando você faz um recurso, você está combatendo a sentença. Agora, se a pessoa fez o recurso e o juiz te intima para apresentar contrarrazões, então você não quer combater a sentença, você está concordando com a sentença. Então, na verdade, quando você faz contrarrazões, você combate o recurso, certo? Então, fique atento com isso. Na segunda etapa da OAB, sempre, né, quando aparece peça, eles gostam de cobrar recurso. Mas teve uma prova que eles cobraram contrarrazões. É a mesma coisa, só muda o foco. Ao invés de você combater a sentença, que é o recurso, se você apresenta contrarrazões, você vai combater o recurso daquela parte. Você vai questionar o que ele disse e vai concordar com a sentença, naquilo pelo menos que você não recorreu, naquilo que você concorda, certo? Então, tanto recurso como contrarrazões são peças que seguem o mesmo padrão. E aí, feitas as contrarrazões, o processo sobe e vai para o juízo ad quem, que é o tribunal no caso. Chegando lá em cima, vai chegar o recurso e vai chegar as contrarrazões. Aí quando chega lá em cima, o que eles vão fazer? Duas coisas também. Aqui embaixo tem duas, lá em cima tem duas. Lá em cima, eles vão fazer outra admissibilidade primeiro. Depois eles vão julgar o seu recurso. Então a gente pode abrir uma chave aqui. Ó. Aqui em cima, chave. Primeira coisa que eles fazem. Então vou colocar primeiro. Outra admissibilidade. Mais uma, é a número 2, segunda. Então aqui embaixo fazem a primeira, chegou lá em cima fazem a segunda. Aí depois que fizerem a segunda admissibilidade, aí sim, no segundo momento, a turma vai proferir o acórdão. Que era que no final das contas o que você queria, né? A decisão.
Então, o acórdão é a decisão que julga o seu recurso. Para você conseguir esse acórdão, veja, você tem que passar por todo esse procedimento. Recorrer, ter ou não ter retratação, se não tiver retratação, passar pela primeira admissibilidade, o recurso sobe, a parte contrária faz contrarrazões, chegou lá em cima, vai ter uma segunda admissibilidade, passou por ela, aí no segundo momento a turma dá o acórdão. E o acórdão, aí sim, é a decisão que nós queríamos. Aí uma vez proferido o acórdão, tudo começa de novo, porque se você perdeu o acórdão, você pode recorrer mais uma vez. E se você for recorrer mais uma vez, agora você vai usar o recurso de revista, o caminho do recurso de revista vai ser sempre igual. Mesma coisa do recurso ordinário, você vai entregar para o juiz o acó, que vai fazer retratação ou admissibilidade, vai mandar subir para o TST no caso, você vai fazer contrarrazões e no TST tudo igual. Então essa escadinha aqui, ó, você pode usar para todos os recursos trabalhistas, fica padronizado, certo? Só mais uma coisinha, que é a seguinte, estamos vendo aí o recurso ordinário, que é o recurso principal. Mas pode acontecer, como acontece muito inclusive, de quando você apresentar seu recurso, na admissibilidade, seja na primeira, seja na segunda, o seu recurso ficar preso. Existe essa figura. A própria CLT ainda usa essa expressão, trancar o recurso. O que você faria se ao recorrer, o juízo de admissibilidade não admitisse seu recurso? Tem alguma solução para combater essa decisão? Então você fez o RO. Aí aqui no juízo ACO, na segunda, a primeira admissibilidade, o juiz não aceitou seu recurso. O que eu faço se ele não aceitar meu recurso? Tem alguma coisa que eu posso usar para combater a admissibilidade? Aqui, ó. Ou não? Agravo. Agravo de instrumento. Então lembra que no processo de trabalho nós não recorremos de decisões interlocutórias. Então a gente não usa o agravo de instrumento, mas a lei resguardou o uso do agravo de instrumento para combater as decisões de admissibilidade. Então, se por um acaso a admissibilidade aqui, ó, trancar o seu recurso, você pode usar o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o recurso utilizado para discutir a admissibilidade. Isso se o juízo da primeira admissibilidade, que é o juízo ACO, não aceitar nosso recurso. Então, normalmente acontece muito isso. Ó. Você faz o recurso, aí por algum motivo, o juízo ACO fala que o seu recurso tem alguma coisa errada, por exemplo, você não pagou as custas, ou ele é intempestivo, só que você discorda disso. Aí quando ele trancar seu recurso, porque se ele falar que seu recurso não vai ser admitido, o seu recurso não sobe. Aí você faz o agravo de instrumento. O agravo de instrumento força com que o seu recurso suba. E aí o seu recurso vai chegar lá em cima para que a turma decida se o seu recurso está certo ou errado. Certo? Então a única maneira que você tem de discutir se seu recurso ficou preso é usar o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, então, serve para combater aqui a decisão da admissibilidade. Certo? Só que a questão toda é que existem duas admissibilidades. Não só essa. Tem essa aqui também. E contra essa? E se lá em cima, no juízo ad quem, a admissibilidade, que é a segunda admissibilidade, também não admitir meu recurso? O que eu faço aqui em cima? Nessa aqui, ó. Bom, aí olha só que curioso. Aqui embaixo não é agravo de instrumento? Vocês lembram por que o agravo de instrumento chama agravo de instrumento? O recurso em si é agravo. Mas aí eles resolveram pôr o nome de instrumento. Por quê? Porque você tem que tirar cópia de algumas peças essenciais. Por que você tem que tirar cópia? Porque como o seu processo ficou preso aqui embaixo, o processo em si não sobe. Então, se você recorrer, você tem que tirar cópia de todo o processo praticamente para encaminhar aqui para o tribunal as suas cópias. Então, você tem que tirar cópia. Por isso que ele chama agravo de instrumento. O instrumento é o nome das cópias. No entanto, pensem comigo. Se o seu recurso ordinário já tiver subido e lá no juízo ad quem eles trancarem o seu recurso, você vai precisar tirar cópia do processo? Não, porque o seu recurso já subiu. Então qual que vai ser o nome do recurso? Só agravo.
é o agravo interno lá no CPC, por exemplo, contra decisões de relator, certo? Só que na CLT, ele só dá o nome de agravo. Então você pode chamar ou de agravo, você pode chamar de agravo regimental, que os regimentos internos têm. Você pode chamar de agravo interno, você pode chamar de agravinho, né? Agravinho para os íntimos. Você não escreve agravinho na prova. Mas aqui, como o nome oficial da CLT é só agravo, então vamos pôr agravo. Agravo. Em tese, Olga, se você pensar, é o mesmo recurso. Agravo de instrumento e agravo é a mesma coisa. A única diferença é que o agravo não tem que tirar cópia de nada. E o agravo de instrumento tem que tirar cópia. Só isso. Mas o recurso é o mesmo. E o objetivo do recurso é o mesmo. O agravo é para você discutir a segunda admissibilidade. E o agravo de instrumento é para você discutir a primeira admissibilidade. Mas, de qualquer maneira, o conteúdo é sempre o mesmo. Discutir a admissibilidade do seu recurso. Até que você consiga o seu acórdão aqui definitivo. Certo? Beleza? Então, ó, esse esqueminha aí, guardem esse esquema, anotem ele aí, porque ele vai servir para qualquer recurso. E ele é bom, porque se te perguntarem assim, ó, os recursos trabalhistas são encaminhados para quem? Aí você já tem a resposta padrão. Juízo ACO. Quantas admissibilidades tem num recurso trabalhista? Você já sabe. Sempre duas. Uma no juízo ACO, uma na de quem? Qual que é o recurso usado para destrancar? Ou então, qual que é o recurso utilizado contra a decisão que não admite? Porque não admitir e trancar é a mesma coisa. Qual que é o recurso usado quando se tranca um recurso na primeira admissibilidade? Agravo de instrumento. Para todo qualquer recurso. Qual que é o recurso que se usa para destrancar o recurso que ficou preso na segunda admissibilidade? Agravo. E isso serve para qualquer recurso. Então, se eles perguntarem uma questão assim sobre recurso ordinário, ou recurso de revista, ou sei lá, qualquer outro recurso, sempre esse esquema é o mesmo, certo? Ou seja, sempre vai ter o agravo e o agravo de instrumento, as contrarrazões para você apresentar. Sempre você vai entregar para o juiz o ACO que pode se retratar. Sempre vão ter 2 passos em cada fase. É sempre assim. Então esse esqueminha aqui serve para qualquer recurso. E com ele você já consegue responder algumas, porque é bem comum perguntar coisas simples assim. Se o juízo de admissibilidade não admitiu o seu recurso, qual que é a medida cabível? Ou então perguntar para quem que se encaminha, já teve uma questão dessa. Se você tem que encaminhar para o juízo ACO, para o juízo ad quem, e lembra, todo recurso trabalhista sempre para o juízo ACO. Não tem nenhum caso que você vai apresentar seu recurso direto para o juízo ad quem. Nem o agravo de instrumento. O agravo de instrumento você entrega para o juízo ACO mesmo. Então todos seguem esse mesmo esqueminha. Beleza? Então esse é o chamado encaminhamento. E aí já temos o primeiro item. Ou a primeira peculiaridade, o primeiro esqueminha, certo? Bom, agora que a gente já tem em mente o encaminhamento, vamos falar sobre os chamados efeitos. Lembra disso? Recurso trabalhista ou recurso, eles têm os chamados efeitos, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Então vamos falar um pouquinho disso, o que se fala no processo trabalho. Então vou colocar no item 2, nome de efeitos. Aqui no caso dos efeitos, se já quiserem anotar, deixar aqui de uma vez. Para falar bem de efeitos, vocês vão precisar do 899 da CLT e tem 2 súmulas que vão tratar de efeitos também. Súmula 393 e 414. Então pode fixar aqui. Essa súmula 393, ela vai complementar o efeito que está na CLT. E essa súmula 414 vai nos mostrar como é que a gente faz para conseguir um outro tipo de efeito nos nossos recursos, certo? Então, falou de recurso, vamos pensar aqui nos efeitos. Primeiro ponto, quando falamos de efeito de recorrer, o primeiro efeito que vem à mente é o efeito que todo recurso tem. É o chamado efeito devolutivo. Então a gente vai colocar aqui, 2.1. Aí vocês vão escrever assim, regra. Regra. Diz a nossa CLT que os recursos trabalhistas eles só têm efeito devolutivo, ou seja, eles não têm o efeito suspensivo. Então, em regra,
Os nossos recursos só têm apenas o efeito devolutivo. Então, os nossos recursos, em regra, só têm o efeito devolutivo. O que significa falar isso? É que os nossos recursos só devolvem a matéria. Que o efeito devolutivo é o nome que a gente dá à possibilidade de você devolver a matéria para o tribunal. É porque a gente imagina que quando o juiz dá uma sentença, o processo termina. Aí se você recorre, você está devolvendo a matéria para ser apreciada mais uma vez pelo judiciário, só que agora, claro, pelo tribunal. Então, o efeito devolutivo, todo recurso tem. É unânime. Qualquer recurso tem que ter isso aqui, o chamado efeito devolutivo. Agora, por que, que o processo trabalho ele fixou que os nossos recursos só teriam efeito devolutivo? Por que a CLT não quis dar efeito suspensivo? Porque o efeito suspensivo é ótimo para quem recorre, porque suspende os efeitos da sentença. Mas sabe por quê? Porque ele pensou o seguinte: como o credor trabalhista é um empregado, e o crédito que o empregado tem para receber é o crédito alimentar, então o nosso processo tem que ser rápido, tem que ser célere. Se você concede efeito suspensivo a um recurso, você impede que o empregado possa começar a executar aquela sentença de imediato. Lembrando, quanto mais rápido, melhor. Então o legislador pensou, vamos deixar só o efeito devolutivo e com isso permitir o quê? A gente põe aqui, com isso vai permitir que o empregado permite que o empregado possa iniciar a chamada execução provisória. Permite que o empregado inicie, vou só pôr setinha aqui, por causa do espaço. Permite que o empregado comece a execução provisória. Claro que a execução provisória não é perfeita, porque ela tem um nome, provisória, mas ela é boa por um motivo. A execução provisória permite que você chegue até o momento da penhora dos bens. Então, eu vou grifar isso aqui, execução provisória. Você destaca aqui, ela vai até a penhora. Que maravilha para o empregado. O empregado recebe uma sentença. Vamos imaginar que a sentença aí deu para ele 100 mil reais. Foi a sentença, primeira decisão. Aí a empresa não concorda com a sentença e faz o recurso. Só que como o recurso só tem um efeito devolutivo, certo? O recurso sobe, mas o empregado já pode inicialmente começar a executar a decisão. Aí o empregado começa a executar, óbvio que ele não vai levantar o dinheiro, porque o dinheiro, para ele poder pegar, a execução tem que ser definitiva. Mas como ela é provisória, ele já pode penhorar os bens da empresa. Então ele já consegue bloquear 100 mil reais daquela empresa. Então se a empresa, por exemplo, estava pensando em dilapidar o patrimônio para não pagar o crédito, ela não vai conseguir. Então isso ajuda a garantir o pagamento do crédito ao final. Claro que se a empresa ganhar ou se o valor mudar, o dinheiro é devolvido, a penhora é alterada. Mas se a empresa quiser ficar recorrendo até o Supremo Tribunal Federal e o processo pode demorar que seja 10 anos, não vai ter tanto risco para o empregado, porque o bem da empresa vai ficar penhorado esse tempo todo. Depois que ele ganhar o processo, depois que terminar e transitar em julgado, pronto, aí o empregado pode levantar esse valor ou continuar com a execução. Que a execução se torna definitiva depois que o processo acaba e ele pode levantar a penhora. Então a lei pensou nisso, para que o empregado pudesse já começar a cobrar o crédito trabalhista. Por isso que os nossos recursos só vão ter o efeito devolutivo. Agora uma curiosidade interessante. Só para o recurso ordinário, porque aqui eu coloquei para vocês que todo recurso tem efeito devolutivo. Mas o recurso ordinário, que é o primeiro recurso e o recurso mais importante, ele tem um efeito devolutivo um pouco diferente. Então põe aqui de baixo para mim. Observação. O recurso ordinário possui efeito, vou colocar aqui embaixo, possui
efeito devolutivo em profundidade. Essa é a expressão, efeito devolutivo em profundidade. Aí. Então, o recurso ordinário, isso é o que diz essa súmula aqui, ó, 393. Ele fala que o recurso ordinário, como todo recurso, tem efeito devolutivo. Só que o recurso ordinário, ele tem um efeito devolutivo diferente, que ele chama de em profundidade. Isso não é novidade nossa, isso é do processo civil. Isso aqui é um efeito que tem a apelação. Só que o TST, na súmula 393, resolveu falar que os recursos ordinários têm o mesmo efeito da apelação, que é esse efeito devolutivo em profundidade. O que ele significa? Em nível prático, você vê a súmula, ela te explica. Significa que você pode colocar dentro do seu recurso, inclusive questões que não foram faladas na sentença. Ou seja, se a sentença esqueceu de fazer alguma coisa, você pode inserir alguma coisa que a sentença não falou. É só uma dica. Agora, presta atenção nisso. Se a sentença for omissa, se alguém te perguntar assim, a sentença foi omissa, existe algum recurso, alguma medida especial que você pode usar para sanar a omissão de uma sentença? O que a gente pode fazer para sanar a omissão? Os embargos de declaração. Isso você pode fazer também no processo de trabalho. Só que aí é sempre recomendado, se você vê que a sentença foi omissa, faça os embargos de declaração, que é melhor. Que aí o juiz corrige de uma vez a omissão. Só que se você esquecer de fazer o embargo de declaração, não tem problema. Porque você pode inserir no seu recurso as coisas que a sentença também foi omissa. Então você não precisa dos embargos de declaração necessariamente. É o ideal você usar os embargos, mas se você não quiser, você pode ir direto para o recurso. Então o que ele está falando é que o recurso ordinário permite que você coloque questões, discuta questões que não foram mencionadas em sentença. Claro, tem que estar dentro dos limites do processo. Mas se a sentença esquecer de falar alguma coisa, você pode fazer o recurso direto. E isso, por que isso aqui é um só do recurso ordinário? Porque todos os outros recursos, depois do recurso ordinário, vão para Brasília. E vocês já sabem disso, recursos que vão para Brasília, como recurso especial, recurso extraordinário e o recurso de revista, eles precisam do chamado pré-questionamento. O pré-questionamento é exatamente, você não pode inserir no seu recurso alguma coisa que não foi dita. Então, o recurso ordinário, ele não precisa de pré-questionamento. Por isso que existe esse efeito em profundidade lá do CPC. Certo? Então a gente coloca aqui debaixo, ó, o efeito devolutivo em profundidade significa o recurso pode discutir assuntos não mencionados em sentença. É isso. O recurso pode discutir assuntos não mencionados em sentença. Agora, atentem que é só o recurso ordinário, viu? Outro recurso você vai ter que falar tudo antes, que aí você precisa do chamado pré-questionamento. Então, o efeito devolutivo em profundidade é mais ou menos a mesma coisa que falar que o recurso ordinário não precisa de pré-questionamento. Você pode abordar todos os assuntos que não foram abordados em sentença se acontecer isso, certo? Já outros recursos trabalhistas não. Você não tem esse efeito, você vai ter que fazer o pré-questionamento se for o caso. Que é o que acontece, por exemplo, com recurso de revista. Antes de recorrer para Brasília, se for o caso, você tem que fazer embargos de declaração para sanar todas as omissões possíveis, para aí sim poder preparar seu recurso. Senão, seu recurso vai ter a falta, né, vai faltar o chamado pré-questionamento. Então, o recurso ordinário tem um efeito em profundidade, permitindo discutir todos os temas, mesmo aquilo que a sentença não falou. Pois bem, agora, essa é a regra. Se essa é a regra, todos os nossos recursos têm devolutivo, pergunto, tem jeito de a gente conseguir efeito suspensivo? Tem. Só que para você conseguir o efeito suspensivo, é uma exceção, não é uma regra. Então você vai colocar aqui no 2.2, ó. 2.2.
exceção. O recurso você pode conseguir o efeito suspensivo. Então nós vimos que os recursos só têm efeito devolutivo, mas é possível conseguir o efeito suspensivo. Só que esse efeito suspensivo, como ele suspende a decisão, então ele foi tratado na nossa lei como uma exceção. Não que não seja difícil conseguir, não é tão difícil, mas você não consegue esse efeito automaticamente, certo? E por que isso? Porque se você conseguir o efeito suspensivo, aquela execução provisória não pode acontecer. Então a gente vai colocar aqui, ó. Ela, no caso, se você consegue o efeito suspensivo, ela impede impede o empregado de iniciar a execução provisória. Então, impede a execução provisória. Então, como ele vai impedir essa execução? Ele bloqueia a execução provisória, então a nossa lei resolveu tratar como uma exceção. Certo? Então, se você conseguiu o efeito suspensivo, você está impedindo a parte de começar a executar a decisão. Agora, como é que eu consigo isso? Tem jeito? Simples. Você vai fazer o seu recurso, né? Então, olha só o que a lei fala. Para conseguir, você tem que fazer duas coisas. Você tem que fazer o seu recurso primeiro. Então, você faz a peça do seu recurso. Separada. Fez o seu recurso. Aí, depois que você apresentou o seu recurso, você vai fazer uma outra peça. Mas você vai fazer uma petição. Só que a petição é para o tribunal, requerendo o efeito suspensivo. Só isso aqui, ó. Uma petição requerendo o efeito suspensivo. Ó. Uma petição de requerimento do efeito suspensivo. Então você tem que fazer duas coisas. Você tem que fazer o recurso. Lembra que o recurso é encaminhado ao juízo ACO, não é? Lembra que a gente viu que o recurso ele é sempre encaminhado ao juízo ACO. Só que essa petição aqui que você vai fazer o requerimento do efeito já é encaminhada ao juízo ad quem. Então essa petição aqui, ó, você vai encaminhar ao tribunal, no caso juízo ad quem. Certo? Então você faz o seu recurso, entrega para o juízo. Aí se você quiser, você faz uma petição separada, encaminhando ao tribunal direto, que é o juízo ad quem, fazendo o requerimento do efeito suspensivo. Se você conseguir, vai ganhar ou não vai, é outra história, certo? Mas é isso que está naquela súmula que eu coloquei para vocês, a 414. Curiosamente, essa súmula 414, a gente já falou dela na matéria quando eu mencionei para vocês sobre mandado de segurança. É a mesma súmula que fala de mandado de segurança e de requerimento de efeito suspensivo. Então, basta apresentar o requerimento. Fez o requerimento, conseguiu demonstrar a necessidade, pronto, você pode conseguir o seu efeito. Aí você pergunta, pode fazer na mesma peça? Não, tem que ser em peça separada, certo? Duas peças, o recurso e a petição de requerimento do efeito suspensivo. Aí você prova, né? Fumo boniuris e o periculo in mora, alguma coisa assim, você tem que provar a necessidade desse efeito suspensivo. Mas se provar, você conseguiria, né? Não tem muito o porquê não concederem. Agora, se não, você vai ter que aceitar a execução provisória até o resultado final, beleza? Então, para conseguir o efeito suspensivo, faça o requerimento ao tribunal, separado do seu recurso, beleza? Aí, ó. Então agora a gente já tem a noção dos chamados efeitos dos nossos recursos. Agora que a gente já tem efeitos e encaminhamento, vamos chegar ao terceiro tópico, que são os pressupostos de admissibilidade. Porque agora que a gente já sabe como encaminhar o recurso e quais os efeitos ele vai ter,
A parte mais importante, querendo ou não, são os pressupostos. Porque eu sempre digo, você pode perder um recurso no mérito, porque o tribunal não concorda com seu argumento. Mas você não pode perder um recurso dentro dos pressupostos. Então a gente tem que cumprir todos os pressupostos de admissibilidade para que a gente consiga que o nosso recurso suba tranquilamente, sem precisar de agravo de instrumento. Então vamos fazer a listinha aqui. Trazer para cá. Terceiro, pressupostos de admissibilidade. Pressupostos de admissibilidade. Bom, saiba que a doutrina ela divide os pressupostos em grupos para tentar facilitar nosso raciocínio. Aí se você pegar o processo civil, o processo de trabalho, dependendo do doutrinador, eles dividem de uma maneira diferente. Eu vou usar aqui a divisão mais utilizada no processo trabalho, que inclusive já foi objeto de uma questão de prova há muito tempo, sobre essa divisão. Então, divida assim, ó. Dois grupos. O primeiro grupo seriam os pressupostos subjetivos ou intrínsecos. Aí esse nome, subjetivo e intrínseco, a nossa doutrina acha que são sinônimos para fins de pressupostos recursais. Então, se a gente falar pressupostos subjetivos, ou se falarmos sobre pressupostos intrínsecos, vai dar no mesmo, certo? Subjetivo ou intrínseco. Lembra que subjetivo é do sujeito. Então, são pressupostos que o sujeito, a pessoa, tem que cumprir. Certo? E são três. Bem simples. O primeiro deles é a capacidade. No processo de trabalho, o tema de capacidade acaba sendo muito importante por conta dos jus postulandi, que nós falamos lá na aula de inicial, que é o fundamento da simplicidade do nosso processo. Então, por conta desse jus postulandi, a capacidade é um elemento recursal. Quer ver por quê? Para você recorrer, assim como para você ajuizar uma ação, você precisa de três capacidades específicas. A primeira é o que nós chamamos de capacidade de direito. É a capacidade de ser parte, ou seja, aquela capacidade que todos temos. Então, um pouquinho, todos. Não tem uma restrição. Se você nasceu com vida, já é sujeito de direitos e você tem a capacidade, como você tem a possibilidade de ter um direito seu pode ser descumprido. Então, capacidade de direito todos temos. Aqui não tem diferença nenhuma. Mesma coisa. Beleza. Aí vem a capacidade processual. A capacidade processual é a capacidade de estar em juízo, que a gente chama. Capacidade para estar na justiça. Qualquer um pode ajuizar uma ação? Não. Só quem tem pelo menos 18 anos. Então aqui é a capacidade da idade. Lógico que quem tiver menos do que 18 anos pode acompanhar o processo com uma assistente ou representante. Igual acontece no processo civil. Se você for menor de 16, você será representado. Mas se você já tiver 16 anos, você será assistido. Mas de qualquer maneira, a capacidade mesmo vai nascer quando você completar 18. Então você vê que aqui é a mesma coisa que o processo civil. Porém, temos a terceira capacidade, que é a capacidade postulatória. E essa capacidade postulatória, ela normalmente é atribuída ao advogado. Era para ser só do advogado, mas o nosso processo traz também para as próprias partes.
Então, a capacidade postulatória no processo de trabalho não é exclusividade do advogado. Ela também é atribuída às partes, que é o que nós chamamos de jus postulante. E aí, só para recapitular, que a gente já falou disso aqui, então é rapidinho aqui, ó. O nosso jus postulante, lembrando que isso aqui que eu vou falar para vocês, está lá na súmula 425 do TST. O jus postulante, que é a possibilidade das próprias partes acompanharem um processo, esse jus postulante ele permite ir até o TRT. Então, se eu posso acompanhar o processo não só na primeira, mas também na segunda instância, então significa que as próprias partes podem fazer recurso sem advogado. A parte pode fazer o recurso ordinário, a parte pode chegar lá no TRT sem advogado, certo? Tirando aquelas ações que a gente já falou, como mandado de segurança e ação rescisória, que tem que ter advogado, as ações trabalhistas comuns não precisam de advogado até o tribunal. Então, nesse caso, a parte tem capacidade para recorrer, porque você pode fazer o recurso ordinário para o TRT. Já que o jus postulante, vamos colocar aqui, ó, permite até o TRT. Como o TRT é a segunda instância, então eu posso afirmar que as partes elas têm capacidade postulatória para recurso trabalhista. Só não podem fazer o recurso de revista, porque o recurso de revista vai para Brasília. Aí não pode, passou do TRT. Mas até o TRT, o jus postulante permite acompanhar o processo. Então o processo de trabalho vai ter essa grande peculiaridade, esse limite do que pode ou não pode ser feito sem advogado. Isso significa que se a parte perder o processo, ela vai poder fazer o recurso ordinário sem um advogado, o que não é recomendado, mas poder pode, né? No ponto de vista do processo e da lei, é permitido. Certinho? Então esse é o primeiro pressuposto, a capacidade, certo? Com destaque para a súmula 425 que nós já vimos lá no jus postulandi, é para lembrar que esse é o primeiro pressuposto da pessoa, a pessoa tem que ter capacidade. Agora, além de ter capacidade, o que a pessoa precisa ter? Aí esses dois aqui do final são bem simples, certo? São pressupostos que inclusive são nem mencionados na CLT. Certo? Isso aqui são do CPC e é pela lógica do que a gente já sabe como é que funciona o recurso. Então põe aqui, ó, letra B. Segundo pressuposto subjetivo é o interesse. Não, nem interesse não. Desculpa. Interesse eu vou deixar na letra C. É a legitimidade. Legitimidade. O interesse também, mas vamos falar primeiro da legitimidade, que essa aqui, ó, é só você pegar o CPC, e quem fala da legitimidade é o próprio CPC. Você abrir um artigo aqui, ó, deixa eu pegar 1996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal de ordem jurídica. Então, o artigo 996 do próprio CPC, vou deixar aqui na frente, faz a lista de quem tem legitimidade no processo de trabalho são essas pessoas. A própria parte, mais o terceiro interessado, no caso prejudicado pela sentença, ou também o Ministério Público, no nosso caso, o MPT, Ministério Público do Trabalho. Então existem três pessoas com legitimidade: as partes, os terceiros interessados e o Ministério Público. Significa que esses três podem recorrer. Você pode usar recurso aqui sem problema. Então, parte, terceiro e Ministério Público. Certo? Então, legitimidade para poder recorrer. Só isso. Então, aqui, claro que se a gente for pensar no ponto de vista da OAB, quando você for montar um recurso, com certeza você vai estar recorrendo para a própria parte.
E o último, dos pressupostos intrínsecos ou subjetivos, aí é o interesse. Letra C. Interesse. O interesse em recorrer, você pega do que o próprio artigo, isso aqui não está no artigo não, mas só pela ideia. Esse mesmo artigo aqui que fala da legitimidade, ele fala assim, a parte que pode recorrer é a parte vencida. Então, quando ele diz vencida, é porque a parte teve um prejuízo. Então, o que te dá um interesse é ter tido um prejuízo. Então, vou colocar aqui, ó, prejuízo. Se você sofreu um prejuízo, você pode apresentar o recurso, certo? Então, prejuízo, a gente chama de utilidade e necessidade. Você pode colocar aqui, ó, utilidade mais necessidade. Olha só a ideia aqui do pensamento. Eu sofri um prejuízo com a sentença. Esse prejuízo só pode ser alterado se eu recorrer. Então, o recurso vai ser útil. Certo? Então, eu consigo recorrer e consigo mudar isso no recurso. Então, o recurso é útil e necessário, porque se eu não recorrer, eu não consigo mudar. Então, se o recurso ele for necessário para a mudança que você precisa e existe a chance do seu recurso ter essa mudança, então o seu recurso tem a utilidade e a necessidade. Isso somado com o seu prejuízo faz com que você possa recorrer. Porque imagina o seguinte, imagina que a sentença te deu um prejuízo, só que esse prejuízo não tem como mudar com recurso. Mesmo que você recorra, o seu prejuízo nunca vai ser sanado. Então o recurso não é útil para você. Então para que recorrer? Você não tem para quem recorrer, não tem interesse em recorrer. Então você tem que ter um prejuízo, o recurso tem que ser necessário e útil para você conseguir corrigir o seu prejuízo. Se você estiver diante dessa situação, ótimo. Aí você consegue recorrer. Isso significa que se a sentença for totalmente procedente para mim, provavelmente eu não vou recorrer. Certo? Só a parte que perder. Agora, se a sentença for para os dois, for julgada parcialmente procedente, eu ganhei um pouco e perdi um pouco, todo mundo ganhou e perdeu, então as duas partes podem recorrer, não é isso? Então, só aproveitando esse gancho, vê se vocês lembram disso aqui lá no CPC. Só para mostrar que o processo de trabalho também admite isso aqui, ó. Você puxa essa observação aqui, ó. Obs. Em caso de sucumbência recíproca, não é isso? Sucumbência recíproca acontece quando as duas partes perderem, não é assim? A parte pode apresentar o recurso ou ela pode apresentar um recurso adesivo. Lembra desse recurso adesivo no processo civil? Então, ó, em caso de sucumbência recíproca, a parte saúde pode apresentar o recurso principal, vamos chamar aqui ó, de o recurso principal, ou saúde de novo, ou recurso adesivo. Então, se você tiver sucumbência recíproca, se permite usar, se você não apresentar o recurso principal, porque é um ou outro, hein? Você pode usar o chamado recurso adesivo, que não é um recurso, na verdade, é só uma maneira que você tem para recorrer. E esse recurso adesivo, ele é do CPC, mas o processo de trabalho, nosso TST, tem uma súmula admitindo esse recurso adesivo. Olha só, a súmula é a 280, se eu achar aqui, 283 talvez? É aqui, ó. O recurso adesivo é compatível com o processo de trabalho no prazo de 8 dias, em caso de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, recurso de embargos, sendo desnecessário que a matéria esteja relacionada com o recurso da parte contrária. Obviamente, cada parte tem o seu conteúdo de recurso.
Súmula 283. Então a súmula está apenas falando a mesma coisa que fala o CPC, admitindo o uso desse recurso. Vou colocar aqui embaixo, súmula 283. Eu ponho em cima aqui, ó. Súmula 283. Então ela admite o uso desse recurso adesivo. Vocês lembram como é que funciona ele aqui? Ó, só para coisa rápida. Eu vou fazer o mesmo exemplo que eu tinha dado ali do recurso ordinário. Claro que aqui menorzinho, né? Só para lembrá-los como é que funciona. Então põe aqui debaixo, ó, do recurso, só para você lembrar disso. O recurso, a sentença foi proferida, né? Aqui, ó, vamos colocar aqui, sentença. Juiz proferiu a sentença. Beleza. Se o juiz profere a sentença, vamos imaginar que a sentença tenha dado sucumbência recíproca, ou seja, ela foi parcialmente procedente. Que aí os dois ganharam e perderam. Então vou colocar aqui debaixo. Primeiro detalhe. A sentença foi parcialmente procedente. Se ela for totalmente procedente ou totalmente improcedente, então você não tem sucumbência recíproca, né? Ou você tem total sucumbência. Então não dá para fazer o recurso adesivo. Tem que ter parcialmente procedente, que aí você identifica a sucumbência recíproca. Sucumbência recíproca. Beleza. Se eu identifiquei que a sucumbência foi recíproca, isso significa o quê? Que as duas partes, o autor e o réu, podem recorrer. Então, olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui, ó. O autor fez o recurso ordinário, RO. Só que o réu não fez. Então, vamos por aqui. Réu não fez. Lembra, o réu pode fazer, mas o réu acabou esquecendo de fazer. Então, o réu não fez o RO. Vamos riscar. É isso. Veja lá. Se o autor e o réu tivessem feito o RO, esse RO seria o recurso principal, certo? Então, não teria que discutir esse assunto. Só que nesse exemplo, o autor fez o RO e o réu não fez o RO, não é? Beleza. O que vai acontecer agora? Olha o que acontece. Se o réu não fez o RO, mas o autor fez, o que o juiz vai fazer? Ele não vai intimar o réu para o réu apresentar contra-razões? Então, depois que o autor fez o RO, o processo, o juiz intima o réu. Vou deixar a setinha aqui de baixo. Ele fez o RO, aí o juiz intima o réu para que o réu apresente contra-razões. Então, o réu, se ele quiser, ele vai apresentar agora as contra-razões. E notem que interessante, no mesmo prazo de contra-razões, como o réu perdeu um pedaço do processo, mas ele não fez o recurso, no momento que ele apresentar as contra-razões, ele poderá recorrer agora usando o recurso adesivo. O recurso adesivo nada mais é do que esse recurso que ele não fez. É uma segunda chance que você tem. Se você não fez o recurso aqui, nesse momento, você vai ter a chance de apresentá-lo aqui. Então veja, o recurso adesivo nada mais é do que uma segunda chance. A parte que não conseguiu apresentar em tempo, agora vai poder apresentar. Mesma coisa, então, o recurso adesivo, ele é nada mais, nada menos do que o recurso ordinário que você deixou de fazer no momento oportuno. Por isso que aqui, ó, nós chamamos de recurso principal, que é o recurso no momento certo. Mas se você não recorreu no momento certo e você foi intimado para apresentar contra-razões do recurso do outro, no mesmo prazo, se você quiser, você pode fazer o recurso. Então você ganha uma segunda chance. Então, quando você não apresenta o recurso aqui, você pode apresentá-lo aqui. Isso foi admitido pelo CPC e é, obviamente, aplicado ao processo de trabalho. Mesma coisa, certo? Aqui, o único problema que você tem é o nome do recurso. Como é que ele chama? Recurso adesivo. Por que ele chama adesivo? Porque ele cola.
Aí, ó, né? Adesivo gruda. Ele gruda no recurso do autor. Então, olha só o problema. Se você fez o recurso adesivo, ele cola no recurso do autor. Agora, se o autor desistir do recurso, seu recurso de adesivo vai para o lixo. Se o recurso do autor não for admitido, o seu recurso vai para o lixo. Então é um recurso muito arriscado. Se você fizer o recurso adesivo, saiba que a sorte do seu recurso está condicionada à sorte do recurso do outro. Certo? Então ele é um recurso arriscado, porque se o recurso do autor cair, o seu recurso adesivo cai. Então a recomendação é: sempre faça o recurso no momento certo, porque aí você não depende do outro. Mas se você perder o prazo, acontecer alguma coisa que você não conseguiu fazer o recurso ordinário, saiba que sempre existe uma segunda chance, pelo menos nesse caso. No momento que você for apresentar as contrarrazões a um recurso ordinário do autor, porque veja, você vai apresentar contrarrazões ao recurso dele, você também faz um recurso adesivo. Aí o seu recurso adesivo vai substituir o seu recurso ordinário sem problema nenhum. Beleza? Sem problema sim, né? Em termos. Sem problemas maiores, mas claro que o seu recurso vai depender da sorte do outro. Não é a melhor solução, mas é uma solução que, pelo menos para quem perde o prazo, não vai ficar sem recurso nenhum. E notem que para você conseguir fazer o recurso adesivo, a outra parte tem que ter recorrido também. Então, se essa outra parte não recorreu, aí acabou o processo. Então, só deixem para usar o recurso adesivo para temas que não são importantes ou se realmente, sem querer, você perdeu o prazo do recurso. Aí você vai ter a segunda chance, use o recurso adesivo sabendo das limitações, mas se o recurso do autor passar, seu recurso vai passar tranquilo também. Então essa é a possibilidade. Aqui eu usei o exemplo do réu, tá? Isso serve para os dois, tá bom? É só um exemplo. Autor e réu aqui pode ser o contrário. Pode ser o réu recorrendo e o autor não recorrendo, tanto faz. É só para mostrar que só pode ter recurso adesivo se tiver sucumbência recíproca, ou seja, quando os dois puderem recorrer. Só que se um não recorrer no momento certo, ele pode recorrer depois no prazo de contrarrazões. Então, de qualquer maneira, o interesse está aí. Certo? Então, você tem que ter o prejuízo de qualquer maneira. Seja para você apresentar o recurso principal, seja para você conseguir apresentá-lo depois adesivamente. Então, ó, essa é a listinha dos chamados pressupostos intrínsecos ou subjetivos. Aí vamos para o segundo grupo. O segundo grupo, 3.2, são chamados de pressupostos extrínsecos ou objetivos. Então vamos colocar ele aqui, ó, 3.2. Pressupostos objetivos ou barra extrínsecos. Pressupostos objetivos ou extrínsecos. Aqui dentro são 4 pressupostos, certo? Nós vamos falar. É a recorribilidade, a adequação do recurso, o prazo e, além do prazo, o pagamento do preparo. São 4 itens então. Vamos por partes aqui. Deixa eu levar lá do lado de lá para começar na letra A, lá em cima. O primeiro pressuposto de admissibilidade, objetivo ou extrínseco, é a recorribilidade. Letra A. Aqui. Recorribilidade. Quando falamos em recorribilidade, o significado é bem simples. Significa que quando você for recorrer, o ato que o juiz proferiu tem que ser recorrível. Isso porque o juiz profere atos recorríveis e atos irrecorríveis. Então, o ato do juiz tem que ser recorrível. O ato do juiz tem que ser recorrível. Bom, diante disso, então,
Vamos lembrar dos atos do juiz e se eles são ou não são recorríveis. E, obviamente, finalizar com uma exceção, né? Mas vamos lá. Quais são os atos do juiz? Primeiro, vamos ver se você lembra deles. Primeiro ato, A1, é o despacho. São os despachos de mero expediente. Aqueles despachinhos que o juiz movimenta o processo. Lembrem que o despacho não tem conteúdo de decisão, ele apenas serve para movimentar o processo. Tem recurso contra um despacho? Não. Não só porque o despacho é irrecorrível, porque como ele não tem conteúdo decisório, não faz sentido você recorrer. Então, despacho, põe um X aí. Não tem recurso. Não cabe. Então, despachos são irrecorríveis. Segundo tipo de decisão é a decisão interlocutória. E aí, decisão interlocutória tem recurso? Lembra dessa peculiaridade? No processo trabalho, a regra é que elas não têm. Claro, tem exceção. Eu vou falar das exceções daqui a pouco para não bagunçar demais, mas você vai puxar duas setinhas então para mim, ó. Uma setinha aqui, regra, e uma setinha azul com o Vzinho, exceção. Se quiser até pôr os artigos, ó. Em regra, decisão interlocutória é irrecorrível. É o que diz o artigo 893, parágrafo 1º. Então a CLT fala com todas as letras, se você tiver uma decisão interlocutória, nós já vimos isso. A maneira que você tem para atacar é usar o mandado de segurança, que não é um recurso, porque elas são irrecorríveis. Só que tem uma súmula que abre algumas exceções. Então você já põe a súmula aqui, ó, que é a súmula 214 do TST. Essa súmula 214 faz uma lista das exceções, ou seja, daquelas decisões interlocutórias que são recorríveis. Certo? Então tem súmula, tem recorrível. Vou falar daqui a pouco dela aqui para não misturar, só para a gente fechar a esqueminha, eu falo dessa súmula para vocês. Mas lembra, decisão interlocutória, quando te perguntarem, a regra é que não recorre. Para recorrer, tem que se enquadrar em uma das exceções que eu vou contar aqui para vocês. Terceira decisão, A3. Terceiro tipo de decisão é a sentença. Ou pode ser o acórdão, se for proferida no tribunal. Então, põe sentença barra acórdão. Tem recurso contra a sentença e acórdão? Com certeza. Então, aqui, ó, é que a decisão tipicamente recorrível. Certo? Então, as sentenças e os acórdãos, né, porque o acórdão é proferido pelo tribunal, eles sim são recorríveis. Tecnicamente, a gente só tem recurso contra a sentença. Para ter recurso contra a decisão interlocutória é exceção, mas em regra, só contra a sentença e acórdão. Agora, como final, última. Existe mais um tipo de decisão aqui, que nós falamos dela na aula de audiência. Vê se vocês lembram disso aqui, ó. A4. É o acordo homologado pelo juiz. E aí? Se eu fecho um acordo, tem recurso? Aí aqui de novo, mesma coisa, duas setas. A lei vai falar para a gente duas coisas em relação ao acordo. Lembrem disso. Quando você fecha o acordo não cabe recurso para a própria parte. A única pessoa que pode recorrer de um acordo é o INSS. Então a gente vai colocar aqui a mesma coisa. A gente vai pôr um setinho X. Não cabe recurso para as partes. Mas cabe recurso para o INSS. E aqui, ó, só de curiosidade, se não cabe recurso para a parte, a única coisa que a parte pode fazer é ação rescisória. Então, se a própria parte quiser discutir um acordo, o acordo
tem um X aqui, ele não tem recurso para a parte, ele é irrecorrível. Mas tem uma solução, você pode usar a ação rescisória, que não é recurso, mas é a maneira que você tem para discutir. Já o INSS, ele pode. Então o INSS vai usar o recurso ordinário. Ele vai poder usar. Então a única pessoa que pode usar um recurso em um acordo é o INSS. O INSS vai poder recorrer. Aí, ó. Então o esqueminha fica. Despachos não tem recurso. Decisões interlocutórias, em regra, não tem, salvo as exceções que eu vou falar agora. Sentenças e acordos são sempre recorríveis. Já os acordos homologados não têm recurso para a parte, mas tem a solução da ação rescisória. Já para o INSS, cabe recurso ordinário, sem problema, certo? Essa parte de acordo a gente viu lá na aula de audiência, quando eu falei para você sobre fechar o acordo. Eu mencionei isso aqui. Só para você lembrar, então, que essa parte se relaciona à recorribilidade. Então, as partes não podem recorrer, só podem usar ação rescisória, e o INSS vai poder recorrer do acordo. Claro que ele só vai poder recorrer da parte previdenciária, né? Porque quando você fecha o acordo, tem que recolher o INSS, por isso. Bom, então esse é o esqueminha. Só que, né, antes de fechar esse esquema, como eu falei para vocês que existem algumas decisões interlocutórias que têm recurso, então deixa eu colocar para vocês, porque essa súmula aí pode aparecer numa questão de prova, 214. Então deixa eu fazer a lista das situações aqui. Tem só uma situação que vale a pena você se preocupar. São 3 situações na súmula, sendo que 2 delas são muito raras, mas de qualquer maneira é bom a gente saber que estão ali, né? Então aqui, ó. No final disso tudo você vai colocar OBS. Vamos falar assim, ó. Decisões interlocutórias recorríveis. Quais são as decisões interlocutórias recorríveis? E a súmula 214. Então vamos lembrar aí quais seriam essas decisões que podem ser recorridas. Olha como é que isso aqui é genérico. Ó, primeira, vou pôr letra A. Eu vou primeiro. Então. Primeiro, a primeira decisão interlocutória que você pode recorrer é a que for proferida pelo tribunal, certo? Aí, pelo TRT. Pode ser pelo relator, por exemplo, pode ser uma decisão monocrática, que tem que ser interlocutória. Então, é uma decisão do TRT. E essa decisão do TRT, qualquer que seja a decisão, se ela ofender uma súmula ou uma OJ do TST, você pode recorrer de cara. Então, é uma decisão do TST que ofende uma súmula do TST. Isso, a decisão do TRT que ofende uma súmula do TST ou uma OJ do TST. Então, quando o tribunal aqui em Minas decide qualquer coisa que seja pequenininha, só que isso que ele decidiu ofendeu uma súmula ou uma OJ lá do TST, aí a súmula diz que você vai poder recorrer. Por que eles criaram isso? Porque eles não querem que os tribunais ofendam as súmulas. Então imagina, eu sou lá do TST, eu quero fiscalizar todos os tribunais regionais, aí eu vou e crio isso. Ó. Sempre que um tribunal regional ofender uma súmula minha, eu quero ficar sabendo. E como é que eu fico sabendo? Você pode recorrer. Então toda vez que o tribunal aqui, qualquer decisãozinha dele, ainda que seja interlocutória, se ele ofender uma súmula ou uma OJ, eu vou poder recorrer. Lembra só, vê se vocês lembram disso. O que você faria se o tribunal regional ofender uma súmula ou uma OJ numa decisão de acórdão, que pode ser recorrida? Contra ofensa à súmula e OJ, cabe recurso de revista. Só que para recorrer de revista, em tese, a decisão não pode ser interlocutória. Aqui ele está falando para você que pode. Se ele ofender uma súmula ou uma OJ, mesmo que seja decisão interlocutória, você vai poder usar o recurso de revista. Sem problema. Então a gente pode pôr na frente aqui o recurso. Ó. Se a decisão do tribunal ofender súmula OJ,
você vai usar o recurso de revista. Principalmente, né? É o recurso que você vai mais usar. Então, é possível usar um recurso de revista, excepcionalmente, claro, contra uma decisão interlocutória, se ela ofender uma súmula ou uma OJ. Engraçado que se ela ofender a Constituição, não pode. É só súmula OJ, porque o TST aqui, ele está preocupado se o tribunal vai cumprir suas súmulas e suas OJs. Então, às vezes, você está no TRT, o TRT descumpre uma súmula, você vai lá e pode recorrer na hora, usando a revista. Esse é o primeiro. Bom, o segundo caso, eu estou colocando aqui por ordem dos que podem aparecer na prova. Esse segundo aqui, ó, também é uma boa chance de aparecer em prova. Eu acho que pode cair em prova só esses dois. Vocês vão ver por que o terceiro que eu colocar aqui não acho que cai em prova. Esse primeiro pode, ele pode falar assim, o TRT proferiu uma decisão interlocutória ofendendo súmula. Cabe recurso? Aqui cabe. Se fosse qualquer outra coisa, não, mas aqui pode. Agora, olha o segundo caso. Esse segundo caso, inclusive, eu dei para vocês na primeira aula, quando a gente falou de competência, eu mencionei para vocês sobre a exceção de incompetência. E lá tinha uma exceção. Vamos ver se a gente lembra. Ó. Essa aqui, ó. Decisão do juiz. Aqui é do juiz, já não é do TRT, tem que ser do juiz. A decisão do juiz que determina a remessa dos autos, remessa dos autos. Aí eu vou colocar uma chave só para a gente colocar aqui, ó, uma chavinha. Remessa dos autos. A decisão do juiz que determina a remessa. Então, às vezes você discute competência contra o juiz e o juiz fala, realmente eu sou incompetente. Então ele vai mandar o processo para outro juiz, certo? Se o juiz determinar a remessa dos autos para um juiz da mesma região, não cabe recurso. Põe um X aqui. X. Não pode fazer nada. Se o juiz for da mesma região, ou seja, do mesmo tribunal, não cabe recurso. Mas, se o juiz for de uma região diferente, aí cabe recurso ordinário. Aqui você pode usar o RO. RO. Vou pôr só o RO aqui por causa do espaço. Então aqui, ó, a exceção é só essa, ó. É esse pedacinho aqui. Aqui a súmula te explica. Se o juiz do trabalho determinar a remessa dos autos para outro juiz, e esse outro juiz estiver dentro da mesma região, por exemplo, Belo Horizonte, Contagem de Belo Horizonte para Betim, Belo Horizonte, ou seja, dentro do Tribunal de Minas, não tem recurso. Mas se ele mandar o processo para outro estado, saindo da nossa região, for de Belo Horizonte para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, nesse caso, como a região muda, ele permite que você use o recurso ordinário para combater a decisão. Por mais que a decisão da remessa seja interlocutória, eles admitiram o uso do recurso ordinário. Então, a decisão do Tribunal Regional que ofende súmula ou OJ pode ser atacada por revista, e a decisão do juiz que manda a remessa por um juiz de uma outra região pode ser atacada pelo recurso ordinário. Essas são duas que você encontra na súmula. Tem mais uma, mas olha só como é que essa uma aqui, a chance de cair é muito pequena. Porque não dá nem para entender o que a súmula fala. Vou colocar para vocês, essa terceira situação, ela vai depender do regimento interno de cada tribunal, e regimento interno não cai na prova. Por isso que eu acho difícil cair essa terceira situação aqui. Mas de qualquer maneira eu vou escrever para vocês. Ó, a terceira exceção é decisão do tribunal. Olha lá. A decisão do tribunal pode ser do TRT ou do TST, certo? Decisão que tenha recurso em regimento interno para o mesmo
tribunal. É isso, ó. Decisão do tribunal que tenha recurso em regimento interno, recurso esse que vai ser encaminhado para o mesmo tribunal. Então imagina, se um regimento interno criar um recurso, todo recurso criado pelo regimento interno é um recurso que vai ser julgado pelo próprio tribunal. Certo? O regimento interno não manda o recurso para cima, é sempre o mesmo tribunal. Então aqui o que a súmula está falando para a gente é que o regimento interno de cada tribunal tem o direito de criar recursos próprios. É isso que ele está falando. Só que aí eu pergunto, qual que é esse recurso? Ninguém sabe, porque cada tribunal vai ter o seu regimento interno. Para você poder analisar esse caso, você tem que conhecer todos os regimentos internos. E como o regimento interno não cai na OAB, então não teria como te perguntarem isso. Porque aqui ele perguntaria, qual que é o recurso? Não existe, é o recurso de regimento interno. Cada regimento interno tem o direito de criar o seu próprio. Então esse aqui é como se fosse o recado para lembrarmos, lembrar que todo tribunal tem o direito de criar no seu regimento interno os seus recursos próprios. E esses recursos podem combater decisões interlocutórias se aquele tribunal quiser. Então essa terceira situação, como é determinada de regimento interno, pouco provável. Agora, essas duas aqui não. Decisão que ofende súmula e OJ e decisão que manda o processo para outro juiz de outra região, como já estão determinados na súmula e na lei, esses dois têm boa chance para cair na prova. Agora, esse aqui, regimento interno, não cai na prova, então a chance é nula. Nunca apareceu uma questão da OAB colocando essa situação. Então vai continuar assim, provavelmente. Certinho? Bom. Agora que nós já sabemos a recorribilidade, o que pode ou não pode recorrer, esse é o esqueminha, vamos falar do recurso certo. Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque além de saber que o ato do juiz tem que ser recorrível, não adianta nada você recorrer se você usar o recurso errado. Então, toda vez que você recorrer, existe sempre um recurso certo. E é esse o tópico da letra B, que é o segundo pressuposto. O segundo pressuposto de admissibilidade, ele é, letra B, a gente está na letra A por enquanto, recorribilidade, ele é a adequação. Adequação. O que significa adequação? Simples. Para cada ato, existe um recurso correto. Então a gente põe, ó, para cada ato do juiz, ou do tribunal que seja, existe um recurso adequado. Temos que encontrar o recurso adequado. Se a gente conseguir achar o recurso adequado, maravilha, nosso recurso passa. Mas se a gente usar o recurso errado, aí nosso recurso não passa. Então, a adequação é para cada ato, existe um recurso adequado. Lembrem, vocês já conhecem isso, que se você errar o recurso, mas não for um erro muito grosseiro, se for um erro aí, uma dúvida razoável, o seu recurso pode até ser admitido pelo princípio da fungibilidade. Só que não contem com fungibilidade em prova da OAB. Porque a OAB ela é chata com isso. Então ela quer o recurso X, tem que ser o recurso X. Então ela sempre vai te dar um caso que não cabe à fungibilidade. Pelo menos a ideia é essa, certo? Eles vão sempre te dar um caso que você só vai conseguir usar uma peça. Teve um caso uma vez que eles admitiram duas peças diferentes, mas não era recurso. Era peça, era inicial. Então, em se tratando de recurso, você tem que sempre acertar esse recurso, para evitar problemas, certo? Aí como é que você vai fazer para acertar o recurso? Você tem que saber de todos os recursos. Ixi, a prova até hoje na primeira etapa, ela não exige que você tenha conhecimento profundo de cada recurso. O que eles gostam de perguntar muito é assim, contra tal decisão, qual que é o recurso? Então você tem que saber pelo menos quando é que você vai usar cada recurso trabalhista, para que cada um serve. E aqui eu criei uma regrinha que eu gosto de chamar de regra de 3. Igual você pensa na matemática, lá vai fazer regra de 3, pensa regra de 3. Certo? Só que a nossa regra de 3 significa o seguinte, não tem 3 instâncias no tribunal? Juiz, TRT e TST, não é? Contra cada decisão do juiz,
ou do TRT ou do TST, existem 3 recursos que você pode usar. Então é a regra de 3. Conhecendo 3 de 3 em 3, fica mais fácil a gente raciocinar. Então se cair uma questão assim, contra a sentença do juiz, qual que é o recurso? Você sabe, pode ser um dos 3 aqui, dependendo do caso concreto, ou seja, do que você pretende fazer com o recurso. Então pensa sempre nesse número 3. Vamos fazer então aqui, colocando para vocês as ordens. Quer ver? Ó, primeiro caso, B1. Vamos começar com o juiz, sentença do juiz. O juiz proferiu uma sentença. Então, quantos recursos eu poderia usar? 3. Vamos pensar em 3. Sendo que, olha que fácil, desses 3, tem um recurso que aparece em todos. Poderia ser uma regra de 2, mas só que, no caso, esse recurso ele existe, a gente não pode ignorá-lo. Mas é um recurso que serve para todos, que são os embargos de declaração. Toda decisão você pode usar o ED. Você vai usar o ED, no entanto, apenas para omissões, contradições, obscuridades, erros materiais, etc. Mas ele não deixa de existir, então eu vou começar com ele. Ó. Vou deixá-lo sempre da mesma cor, o azul, que é o primeiro aqui deles. Ó. Primeiro. Então, o seu primeiro recurso, não tem ordem certa, não é só para a gente, né? O primeiro, embargos de declaração. Esse é o primeiro recurso possível contra uma sentença. Ele está na CLT também, no artigo 897-A. Você pode dar uma lidinha lá no 897-A. É igualzinho o CPC, ou seja, ele serve para sanar omissões, contradições e obscuridades, basicamente. A gente brinca que é o oco. Olha lá, o oco é a sigla. Oco não é uma coisa vazia, então quando a sentença é oca, ela é vazia, dá para usar os embargos. E o oco significa omissão, contradição e obscuridade. Claro, né? Erro material, aquelas bobagemzinhas todas. Mas o básico é omissão, contradição e obscuridade. Então a gente põe oco, para você não esquecer aí. As hipóteses de cabimento: omissão, contradição e a obscuridade. Então esse sempre é possível. Aí claro que a pergunta vai ser assim: o juiz deu uma sentença, mas a sentença foi omissa. Qual que é o recurso para sanar a omissão? Aí beleza, embargo de declaração. Ah, a sentença é contraditória, como é que eu resolvo? Embargo de declaração. Então o uso do ED é mais fácil, é só para isso. Agora, esquece o ED. Se eu falar para você que o juiz deu uma sentença, qual que é o primeiro recurso que vem à cabeça? Recurso ordinário. Então vamos considerar esse o recurso principal. Então ele vai ser sempre o segundo recurso de todos os nossos casos. Segundo, recurso ordinário. O recurso ordinário, então, é o típico recurso contra a sentença. Está no artigo 895. 895 está lá falando sobre ele. Ele eu vou chamar de recurso principal, porque toda decisão sempre vai ter o recurso principal. Da sentença, o recurso principal é o RO. Então vamos pôr recurso principal. É o recurso típico. Quando você falar em sentença, você já vai pensar em recurso ordinário. A não ser que seja omissão, contradição, você vai para o ED, né? Mas o recurso típico é o RO. E aí, lembra que a regra de 3? Pois então, aí tem aquele terceiro recurso. Eu estou usando o terceiro propositalmente como aquele recurso que é o que a gente tem mais a chance de esquecer. É o recurso menos comum para se usar, mas ele também existe. Então, o terceiro recurso contra a sentença, claro, é uma situação específica que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente normalmente esquece dele, mas ele é chamado agravo de petição. Esse é o nome dele. Não é um agravo de instrumento que nós já vimos. O agravo de instrumento é para destrancar. Agravo de petição, não. Agravo de petição é um recurso mesmo contra a sentença. Ele está mencionado no artigo 897 da CLT.
Se você abrir o 897, ele vai falar tanto do agravo de instrumento, mas ele fala do agravo de petição. E o agravo de petição, eu gosto de brincar, ele é idêntico ao recurso ordinário. Na verdade, ele nem precisava existir. A lei poderia tê-lo chamado só de recurso ordinário, mas a lei quis diferenciá-lo, sabe por quê? Se perguntar então, o juiz deu uma sentença, qual que é o recurso? Recurso ordinário. Agora, e se essa sentença for proferida dentro da fase de execução? Porque depois que o processo termina, nós não vamos executar? Durante a execução, lembra que durante uma execução de um processo, o juiz também decide. Quando o juiz dá uma decisão dentro da execução, o recurso ordinário muda de nome e passa a se chamar agravo de petição. Então, agravo de petição nada mais é do que o recurso da fase de execução. Ele é igual ao RO, só que na fase de execução. Então põe aqui, ó. É o recurso da fase de execução. Aí esse é o recurso diferente, vou deixar uma estrelinha nele aqui. Ó. É o menos comum que a gente não lembra. Mas só você pensar, toda vez que a prova falar para você que você está dentro da fase de execução, falou de execução, aí não existe mais recurso ordinário. O recurso ordinário é substituído pelo agravo de petição. Então, o juiz deu uma decisão de execução, ele julgou os embargos à execução. Qual que é o recurso? Agravo de petição. O juiz deu uma sentença durante a execução, agravo de petição. O juiz decidiu isso aqui na execução, agravo de petição. Falou a palavra execução, agravo de petição. Se não falar execução, é porque está na fase de conhecimento. E aí é o recurso ordinário, certo? Agora a gente pensa assim, só muda o nome mesmo? É exatamente a mesma coisa? Bom, não poderia, né? Se fosse a mesma coisa exata, talvez o legislador deixasse o mesmo nome. Na verdade, o agravo de petição e recurso ordinário, como disse, são essencialmente idênticos. Mas existe uma diferençazinha que vale a pena você puxar aqui, só para você não esquecer de uma vez, que está na CLT aqui no artigo. O agravo de petição, a única diferença que ele vai exigir de você na hora de montar é uma coisa só. Quando você monta o recurso ordinário, como o processo ainda não está em execução, você não precisa calcular. Não tem que fazer cálculo. Só que quando você for fazer o agravo de petição, você já está na fase de execução. Significa que os cálculos já estão prontos. Então a lei exige que quando você for recorrer, você tem que indicar o valor do seu recurso. Assim, ó, você vai falar assim, o agravo de petição visa recorrer contra o cálculo de horas extras e o cálculo de 13º, que dão no valor de R$25 mil. Então você tem que indicar o valor daquilo que você recorre. Mas você só precisa fazer isso no agravo de petição, porque já tem cálculo envolvido. No recurso ordinário, não. Então você pode puxar aqui, ó. No agravo de petição, só essa observaçãozinha aqui, ó. Indicar o valor das matérias recorridas. Estruturalmente falando, é só isso. Ou seja, o agravo de petição, como ele é da fase de execução, você tem que indicar o valor das matérias recorridas. Coisa que você não tem que fazer em nenhum outro recurso, mas no agravo de petição, o artigo 897, parágrafo, ele exigiu. Então, na hora de montar um agravo de petição, se você por acaso esquecer de colocar esse valor, seu recurso é trancado. Ele não é admitido. Ele não aceita seu recurso se você não colocar valor. Aí você fala, não, mas eu vou ter que calcular? Não, porque na verdade já está na fase de execução. E na fase de execução já tem cálculo. Então, como já tem o cálculo lá na fase de execução, basta você pegar o cálculo e falar, olha, o meu recurso vai discutir esse pedaço do cálculo, esse pedaço. Aí na hora que você falar qual pedaço, você põe o valor. É só você copiar o valor, só isso. Mas é uma exigência que se você esquecer, você pode perder seu recurso. Tirando isso, estruturalmente falando é a mesma coisa. Tanto é que quando cai na prova do AB, até hoje só cobraram recurso ordinário na segunda etapa para fazer peça. Não cobraram agravo de petição. Agora, por que eles cobrariam? Você pensa assim, o agravo de petição ele é a mesma coisa que o recurso ordinário. A única mudança é essa praticamente, que você teria que indicar valor
Só que como a OAB não cobra valores, ela não cobra que você calcule. Então isso aqui vai ser irrelevante para a prova. Só que tem uma grande diferença, né? O recurso ordinário, como ele está na fase de conhecimento, ele permite discutir tudo. Já o agravo de petição só permite discutir matéria de execução, o que é bem menor. Por isso que o examinador da OAB prefere cobrar recurso ordinário, que ele pode cobrar aí qualquer assunto. Se cair agravo de petição, ele vai poder cobrar pouca coisa, vai ser uma peça pequena. Mas, de qualquer maneira, estruturalmente idêntica ao recurso ordinário. Ok? Então aí, ó. Manda. É a omissão. O OCO é omissão, contradição e obscuridade. É o oco, beleza? Então tá bom, vamos fazer um intervalo. Na volta, a gente continua daqui para falar sobre o acórdão do TST e do TRT e fechar os pressupostos de admissibilidade.